A Bíblia fala em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando a maioria das pessoas pensa em oração, imediatamente pensa em pedidos. Oram para receber uma bênção, oram para resolver um problema, oram para abrir uma porta, oram para vencer uma batalha. Embora Deus se importe com nossas necessidades, reduzir a oração a uma lista de pedidos é perder seu verdadeiro propósito. A oração é muito maior do que pedir coisas a Deus. A oração foi criada para alinhar o homem ao reino de Deus. Muitos entram na presença de Deus querendo que ele concorde com seus planos. Mas a oração verdadeira não busca convencer Deus a fazer a nossa vontade. Ela nos transforma até que desejemos fazer a vontade de Deus. Quanto mais profundo for seu entendimento sobre o propósito da oração, mais profunda será sua experiência com Deus. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, ele revelou a prioridade correta da oração. Se você observar, Jesus não começou dizendo, dá-nos o pão de cada dia. Não. Antes disso, ele ensinou, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Esse versículo revela um princípio importante. A prioridade da oração não é suprimento, é alinhamento. Não é provisão, é submissão. Não é apenas receber de Deus, é permitir que Deus governe nossa vida. Jesus sabia que quando o reino ocupa o lugar correto, todas as outras coisas começam a entrar em ordem. Por isso ele declarou, buscai primeiro o reino de Deus. O propósito principal da oração é conectar nossa vida ao governo de Deus. A oração possui pelo menos 5 propósitos fundamentais no reino de Deus. Número 1. A oração nos conecta à presença de Deus. O maior tesouro da oração não é a resposta, é a presença. Muitas pessoas buscam a mão de Deus, poucas buscam o coração de Deus. A oração nos leva além das bênçãos e nos aproxima do próprio Deus. Número 2. A oração alinha nossa vontade à vontade de Deus. Nem tudo o que desejamos é o que Deus planejou. Na oração, nossos desejos são refinados, nossas prioridades são corrigidas, nossos pensamentos são ajustados. A oração nos ajuda a enxergar a vida pela perspectiva de Deus, pela perspectiva do reino de Deus. Em terceiro lugar, a oração produz direção. Deus não quer apenas responder perguntas, Ele deseja dirigir nossa caminhada. Muitas decisões erradas poderiam ser evitadas se mais pessoas buscassem direção antes de agir. Quem ora recebe discernimento, e quem recebe discernimento evita muitos sofrimentos desnecessários. Em quarto lugar, a oração fortalece nossa vida espiritual. Assim como o corpo precisa de alimento, o espírito precisa de comunhão com Deus. Uma vida sem oração, inevitavelmente, se torna espiritualmente fraca. A oração é o elo de ligação que nosso espírito necessita para se conectar com Deus. Portanto, a oração fortalece a fé, fortalece a sensibilidade espiritual, fortalece a resistência às tentações, fortalece a capacidade de discernir e ouvir a voz de Deus. Em quinto lugar, a oração libera os propósitos de Deus na terra. Quando oramos segundo a vontade de Deus, cooperamos com os planos de Deus. Foi por isso que Jesus ensinou, venha a nós o teu reino. A oração é uma ferramenta através do qual a vontade do Pai, a vontade de Deus, se manifesta na terra. Imagine um navegador utilizando um GPS. Durante a viagem, ele pode errar uma curva ou pegar um caminho equivocado. Mas enquanto ele permanecer conectado ao GPS, recebe correções de rota. A oração funciona da mesma maneira. Ela não apenas nos ajuda a chegar ao destino, ela corrige nosso percurso quando saímos da direção correta. Quem vive sem oração frequentemente toma decisões baseadas em emoções, pressões ou circunstâncias. Quem vive em oração permanece conectado à direção divina. Se você observar, poucas passagens revelam tão claramente o propósito da oração quanto o Getsemane. Diante da cruz, Jesus orou, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Você observa isso em Lucas capítulo 22, versículo 42. Observe que a oração não mudou a vontade do Pai. A oração fortaleceu Jesus para cumprir a vontade do Pai.
Muitas vezes, Deus não muda a situação imediatamente. Primeiro, Ele transforma a pessoa que está orando. Porque a oração nos prepara para viver aquilo que Deus preparou para nós. Eu quero nesse momento trazer um alerta espiritual para você. Quando a oração é usada apenas para pedir benefícios, alguns perigos surgem. Número 1, a oração torna-se egoísta, onde a pessoa busca apenas seus interesses. Número 2, a oração torna-se frustração espiritual. Por quê? Porque a pessoa acredita que Deus existe apenas para realizar seus desejos. Número 3, a oração, em vez de ser um processo de amadurecimento espiritual, se torna um meio de imaturidade espiritual, porque a pessoa permanece focada em bênçãos e não em crescimento ou em interação com Deus. E em quarto lugar, a oração pode causar dependência das circunstâncias. A pessoa ora apenas quando enfrenta dificuldades. Escute, o propósito da oração não é fazer Deus servir aos nossos planos. O propósito da oração é nos conduzir aos planos de Deus. Pessoas que estão caminhando para um amadurecimento espiritual, elas começam entendendo essa grande verdade. Portanto, existem alguns sinais que mostram que uma pessoa entendeu o verdadeiro propósito da oração. Quando você entende o verdadeiro propósito da oração, você começa a entender que você está crescendo. Ou seja, você está crescendo quando busca a presença mais do que as respostas. Quando deseja conhecer a vontade de Deus. Quando aprende a ouvir além de falar. Quando desenvolve prazer na comunhão com Deus. Quando permanece fiel, mesmo quando a resposta está demorando. Quando busca o reino de Deus acima das necessidades. Esses são sinais da maturidade espiritual. Para entender o propósito da oração e engrenar dentro desse propósito, o primeiro passo é você começar suas orações adorando a Deus. Antes de apresentar qualquer pedido, reconheça quem Deus é. Adore a Ele. O segundo passo, você pode perguntar diariamente: Senhor, o que desejas me ensinar hoje? O terceiro passo é você orar pela vontade de Deus. A verdadeira oração é aquela que é baseada na vontade de Deus. E a vontade de Deus é a sua palavra. O quarto passo, você precisa ler a palavra do Senhor antes e depois de orar. Deixa que eu explique isso para você. Você precisa ler a palavra do Senhor em espírito de oração. Como é que eu faço isso, pastor? Ler a palavra em espírito de oração é você ler a Bíblia, por exemplo, você lê a Bíblia, mas o seu coração está conectado com o Espírito Santo de Deus para revelar a você alguma coisa que está na palavra dele para a edificação da sua vida, ok? E o quinto passo, busca a presença de Deus diariamente. Mesmo quando não houver nenhuma necessidade urgente, busque a presença de Deus. Portanto, trazendo um momento de reflexão dessa mensagem para a sua vida, você pode perguntar para si mesmo: qual é o principal motivo das minhas orações? Eu busco mais a presença de Deus ou as respostas de Deus? Estou disposto a aceitar a vontade de Deus mesmo quando ela é diferente da minha? Tenho permitido que a oração transforme meu caráter? E esse ponto é muito importante. Por quê? Porque existem pessoas que oram, mas não deixam que o poder da oração transforme o caráter delas. São pessoas que, no dia a dia, suas atitudes levam as pessoas que vivem a seu redor a questionar se essa pessoa é mesmo crente, se essa pessoa serve mesmo a Deus, se essa pessoa vai todos os dias à igreja. Por que muitas pessoas questionam a sua interação com Deus? Por causa do seu caráter. E porque muitas vezes as pessoas não estão deixando o poder da oração transformar o caráter delas. Você poderá se perguntar: minha vida está alinhada com as prioridades do reino de Deus? Chegou o momento de nós fazermos essa oração. Pai, abra meus olhos para compreender o verdadeiro propósito da oração. Livra-me de uma fé centrada apenas em necessidades e ensina-me a buscar primeiro o teu reino. Que minha vida seja alinhada à tua vontade. Que minha comunhão contigo cresça diariamente e que eu viva para cumprir os teus propósitos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agora você pode declarar profeticamente para a sua vida: eu declaro que minha vida não será governada pelas circunstâncias, mas será governada pelo reino de Deus. Eu buscarei a presença do Senhor acima de qualquer bênção. Andarei em alinhamento com sua vontade e experimentarei sua direção em todas as áreas da minha vida. Minha oração produzirá intimidade. Minha oração produzirá maturidade espiritual. Minha oração produzirá manifestação dos propósitos de Deus. Em nome de Jesus. Amém.